Boa noite a todos. Hoje é dia 52 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje é dia 24/7/2026. Agora são 20 horas e 12 minutos no horário de Brasília. E hoje eu quero falar sobre um conteúdo que, enfim, no meio desse conteúdo eu vou tentar te mostrar. Eu vou te mostrar se você se superestima ou se você se subestima, certo? Falar um pouquinho sobre o viés de confirmação, o porquê a gente concorda com pessoas que a gente já conhece, com pessoas que já concordam com a gente, concordam. Enfim, vamos construir uma história bacana sobre tudo isso. Primeiro de tudo, pensa em alguém que fala com muita confiança, algo que ela não tem o domínio, algo que ela não domina, mas que ela fala com muita confiança, com convicção. Então, agora pensa no oposto, uma pessoa que tem muito conhecimento, porém não fala com tanta segurança. Ela tem essa insegurança dos próprios conhecimentos. Isso, na prática, bom, na teoria, isso tem nome. Se chama Dunning-Kruger. Pelo menos é assim que eu acho que Dunning-Kruger, que é: quem sabe pouco superestima as próprias competências, porque nem tem conhecimento suficiente para perceber o quanto não sabe. Então, uma pessoa que ela não entende muito, porém ela tem essa convicção, essa confiança, muitas das vezes ela tem muito disso porque ela não é exatamente por não ter o conhecimento da área. Então ela acha que aquilo que ela já tem, ela já é o suficiente. Então, aquela pessoa, ela acredita que ela é muito boa naquilo, que ela tem competência, que ela é especial, opa, ou algo do tipo, exatamente por ela não ter toda essa competência, por ela não ter todo esse conhecimento que ela poderia adquirir. Então acaba, e principalmente em jovem hoje, desenvolve muito esse ego, sabe? De ego. Cara, eu sei o que eu tô fazendo, já fiz isso diversas vezes. E aí eu vou chegar lá, o porquê as pessoas fazem isso. E a mesma coisa acontece ao contrário. Pessoas que têm muito conhecimento e acabam sendo inseguro porque ela acha que para ela, por ser fácil, para outras pessoas também são fáceis. Porém, isso não acontece, sabe? Então ela acaba subestimando as suas habilidades que ela tem, que ela pode assim, passar aquilo que ela sabe com convicção de que as pessoas não sabem daquilo. Porque se você tem um conhecimento, um know-how de certa área, sabe? Você entende da área, você chega assim, em um palco e tenta dar uma palestra sobre aquilo, por você ter adquirido tudo aquilo em uma velocidade muito maior, você acha que as pessoas têm esse dom que teve. Não digo dom, mas que essas pessoas teve essa capacidade que você teve, sabe, de adquirir, de saber daquilo, de passar pelo que você passou, sabe? Então, é basicamente isso. Pessoas que não têm o conhecimento, porém falam com convicção. E pessoas que têm muito conhecimento e não falam confiante, porque elas, enfim, são totalmente opostas. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela não, por não ter o conhecimento, ela acha que aquilo que ela tem é o suficiente. E isso é o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. O problema não para nele. Ele se soma a outro viés, que é o viés de confirmação. Seu cérebro busca interpretar e lembrar o que já confirma aquilo que você acredita, sabe? O que confirma com aquilo que você já acredita. Então uma pessoa fala: cara, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Tá. É algo que você acredita, sabe? Tá confirmado aqui. E esse é o viés de confirmação. Então você tende a dar mais confiabilidade e credibilidade àquela pessoa do que uma pessoa que faz o oposto. Então, seu cérebro busca interpretar e lembrar o que já confirma aquilo que você acredita, e ignorar o que contradiz. Então, se uma pessoa chega, tá, um exemplo, você acredita em Deus, e a pessoa chega e fala que não acredita em Deus, é totalmente o oposto.
você tende a não confiar mais a não confiar nessa pessoa do que se fosse o oposto, se acontecesse o oposto, porque ela tá fazendo algo que contradiz aquilo que você acredita. Isso pode seguir em vários exemplos, seja né, religião, política, enfim, diversas maneiras. Mas não é basicamente isso, é você confirmar, você ter essa empatia pelas pessoas que falam algo que você já acredita, certo? Ignorar aquilo que contradiz com aquilo que você acredita. Então, não é escolha consciente. Isso não é escolha. É um atalho mental. Confirmar é mais fácil do que reconstruir uma visão de mundo do zero. É mais fácil você confirmar algo que uma pessoa falou, sabe? E aquilo que você gastou energia, querendo ou não, você gastou energia naquilo. Então você começa algo, você faz algo, e aí vem outra pessoa e fala que você tá totalmente errado. Cara, vai rolar esse debate. É por isso que na política rola muito disso. As pessoas falam daqui, falam dali, falam daqui, falam dali. E aí você fica. Se você é de um lado, dificilmente você vai ir pro. Olhar pro outro lado também. Que eu digo assim, um exemplo, claro, mas não tô querendo falar de política exatamente. Mas que se você tem uma filosofia definida, é muito difícil você desconstruir ela e ter que reconstruir outra filosofia do zero, outra filosofia de vida, sabe? Entende? É muito mais difícil você reconstruir do que você apenas confirmar. Então é mais fácil você debater, porque mesmo você talvez estando errado, é mais fácil do que você ter que negar para si mesmo, admitir, na verdade, que você está errado e que você precisa reconstruir toda a sua filosofia, toda aquela estrutura que você gastou energia para formar, entende? Então, você não está enxergando a realidade, está enxergando a versão da realidade que já concorda com você. Então, discordar, dar uma crença profunda, ativa no cérebro, áreas ligadas à dor físicas. Discordar literalmente dói, velho, sabe? Dói você ter que discordar de uma pessoa. Porque você aceitar, na verdade, dói muito mais você ter que aceitar que você está errado. E é por isso que rola muito esse negócio de você se subestimar e você se superestimar, certo? Então, se você já superestima o que sabe, o efeito Dunning-Kruger, e só enxerga o que confirma, fica muito mais difícil perceber quando está errado. Então é muito mais difícil quando você tem esse hábito de ter essas atitudes, fica muito mais difícil você saber quando está errado e quando está certo. Por mais que você diga, eu sei quando eu estou certo, eu sei quando eu estou errado. Você sabe com base naquilo que você, na realidade que você construiu, naquilo que você acredita, entende? Então, mesmo quando os sinais de que algo está errado aparecem, duas forças seguram você no lugar. A primeira, aversão à perda. Perder dói psicologicamente 2 vezes mais do que ganhar dá prazer. Então, perder dói muito mais do que você ter esse ganho de prazer, sabe? É 2 vezes mais do que o ganho. Então, perder dói muito psicologicamente. Você ter que discordar de si, da energia que você gastou para construir aquela filosofia, sabe? Então, eu acredito nisso, nisso e nisso. Enfim, a estrutura trabalhista é assim, assim, assado. É desse jeito. E você tem toda essa estrutura e você ter que desconstruir tudo isso, daquilo que você acredita, dos seus princípios, talvez até, e ver que você está errado em certos pontos, cara, dói 2 vezes mais do que se você tivesse ter tido ganho, ter ganhado esse prazer, sabe, de que estava certo. Então, esse é a primeira,
aversão à perda. A segunda é o custo afundado. Você já investiu tempo, esforço, dinheiro nessa direção e parar para admitir que foi tudo em vão? Então, o que você já gastou não volta. Não importa o que você faça agora. A única pergunta que importa é: vale a pena continuar olhando só para frente? Sabe? Isso seja em investimento, em um estudo, em um trabalho, você abre um negócio e vê que, sabe, chega um ponto que não vai dar, sabe? Você está indo assim pro buraco. Porém você, cara, e não é sobre você não acreditar em si, mas é sobre você entender que talvez você tomou alguma atitude errada, que você foi pro caminho errado, que você investiu errado, sabe? Que aquele investimento que você investiu começou a te dar prejuízo, porém você acha que, cara, vou esperar porque vai começar a voltar, eu vou começar a recuperar, por medo de ter tomado aquela decisão errada, de você admitir para si mesmo que tomou a decisão errada, sabe? Você investiu tempo, dinheiro no negócio, nos seus investimentos ou algo assim. Então, alguém que segura um emprego ruim, uma relação que não funciona, um projeto que já deveria ter parado, porque não está levando ele a lugar algum, não por lógica, mas por medo de perder o que já foi investido. É basicamente isso que eu estou falando. Você ter esse medo de, sabe, admitir que, cara, eu investi errado. Não era para me ter feito isso, eu fiz errado. Enfim, a minha filosofia, não sobre você estar na área errada, mas sobre você ter a filosofia no lugar que são totalmente oposto, sabe? A filosofia que você tem e a filosofia que aquilo precisa que você tenha, sabe? Então, poxa vida, uma pessoa que tende a ser assim bruta, uma pessoa mais rígida, mais confiante, mesmo quando ela não sabe, ela tende a ter, quando ela tem essa personalidade forte, ela tende a ser uma pessoa que tende a chegar num ponto onde ela possa meio que tipo mandar, ter autoridade sobre outras pessoas, sabe? Que eu digo uma forma de, bom, calma, não posso perder, pera aí. É tipo uma pessoa que começa, sabe, um negócio e ela é bruta, rígida, é uma pessoa muito, muito, caramba, velho. Mas em geral, uma pessoa que, sabe, não tem medo de fazer aquilo, que se tiver que, sabe, mandar alguma pessoa, mandar embora, mandar fazer isso e dane-se os prejuízos, elas tendem a chegar em um ponto onde outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que ela. Então, seja lá, tipo, uma pessoa que manda, um empresário que tem uma empresa, uma multinacional, que tem tantos mil funcionários e tem que mandar tantos mil embora, não veia, não quer ver o lado do funcionário, enfim, manda embora, sabe? Quando essa pessoa chega em um evento onde aquilo cabe a ela, aquela filosofia dela, que ela tem, se você olhar esse ambiente, as outras pessoas são exatamente ou iguais ou parecidas com ela. Se tiver que fazer aquilo, vai fazer. Se tiver que tomar tal decisão que possa prejudicar outro, eu tô dando um exemplo, ela vai fazer. E aí, talvez você esteja com a sua filosofia errada no lugar onde você está, sabe? Então, às vezes a sua filosofia de vida não compactua com a filosofia do ambiente que você convive. E é isso que é difícil, sabe? E às vezes é difícil você ter que sair de algo que é seguro e se comprometer com o risco, sabe? Com o risco de talvez não ter o ganho, de talvez não conseguir, sabe? Todo esse risco é muito, muito mais difícil você ter que... É muito mais fácil, na verdade, você continuar, sabe? Seguro, tá tranquilo, cara, porque se eu sair daqui eu vou ter que fazer isso. E começa, sabe, toda essa administração de riscos e você acaba acreditando que não tem competência o suficiente para isso, sabe? Porque você começa a simular cenários que não são reais, que talvez esses cenários você vai pensar sempre na pior das hipóteses. Cara,
Bom, eu estou estagnado onde eu estou seguro, eu já deveria ter saído, certo? Porém, se eu sair, quando eu for sair, eu quero sair daqui e ir pra cá. E aí cara, você começa a simular esses cenários que, sabe, e se der errado aqui, se der errado ali, se der errado ali, sabe? É basicamente isso. Mas, enfim, vamos voltar aqui pro conteúdo. Então, você não está preso pela realidade. Tá. Só enxerga o que confirma e está certo. E mesmo vendo os sinais de erro, tem medo de perder o que já construiu. Aversão à perda. E de admitir que investiu tempo numa direção errada. Então, você não está preso pela realidade. Está preso pela história que já contou a si mesmo sobre ela. Então, a pergunta aqui é: o que você está segurando hoje? Não porque é certo, mas porque já investiu demais para soltar? Então, você está segurando algo hoje, não porque é certo, mas porque você investiu tempo, porque você se dedicou a algo e é difícil soltar, sabe? Então, pensa nisso, velho. Se você olhar as pessoas que mais são corajosas, que acabam vivendo mais esse lifestyle de pessoas que querem, sabe, vai para um lado, vai para o outro, que muda muito, que se muda muito, uma hora tá num país, outra hora tá em outro. Se você olhar o que essas pessoas têm em comum, elas têm muito de adaptação, elas não são apegadas a absolutamente nada. Então, sabe, o tempo que ela investiu ali, cara, não é isso mais. Então ela sai e vai para outro lugar, vai para outro lado, entende? Então é muito do apego, e é isso que te segura onde você está. Esse é o problema. É você ter apego àquilo que você já investiu, ao ambiente ser seguro, a ser confortável, você está na zona de conforto, sabe? E é isso que você tem que enfrentar. E é aquilo que eu também falei no dia 49, no dia 50, sobre você colocar um tubarão no seu tanque, sobre você comprar esse desconforto, porque decisão fácil, vida difícil, mas vida fácil, decisão difícil. Se você quiser ter uma vida em abundância, uma vida livre, uma vida de liberdade, você vai ter que tomar decisões, e decisões difíceis. Talvez não seja fácil sair de onde você sai, porque você ganha bem, porque você está há anos nisso, porque você está, sabe, em um ambiente que está tranquilo, é seguro, e ter que largar tudo isso para recomeçar algo que você nem tem a certeza começar, sabe? Então você fica 15 anos em uma empresa e você, cara, ter que largar esses 15 anos que você construiu tudo ali dentro, as relações e, enfim, tudo em geral que eu falo, e largar a segurança, o conforto para sair daquilo e ter que construir algo que vai ter um risco de ganho que não te dá certeza, sabe? Que você vai começar e você, qualquer coisinha, você, putz, eu poderia ter ficado lá, sabe? Não, talvez não era isso que eu queria. É basicamente isso, sabe? É você largar e você não ter esse apego a isso. E é por isso que as pessoas que mais tendem a viver essa vida de nômade que elas vivem, pessoas que vivem viajando no mundo afora, são pessoas que não têm apego a lugares, a pessoas, a ambientes, sabe? Elas simplesmente largam e vão embora. E é basicamente isso. Tá tudo certo. Então, a solução para tudo isso é fazer algumas perguntas para si mesmo, certo? Então, você perguntar para si mesmo se você realmente sabe disso ou só está confiante. Você entende do assunto, você entende da área que você está falando, do que você está fazendo, ou você só está confiante. Não que confiança não seja bom, mas que em excesso acaba te prejudicando porque te coloca em um pedestal. E um pedestal não é um lugar talvez agradável para você ficar, sabe? Sempre vai ter alguém mais esperto, mais inteligente. Então, é sempre bom você se questionar se você realmente sabe disso ou se você está confiante. Então, estou buscando a verdade ou só a confirmação daquilo que eu acredito, certo? Estou continuando por lógica ou por medo de admitir que já gastei demais ou que estou apegado,
a tudo isso, sabe? Então é começar a fazer essas perguntas, se você realmente está certo, se você realmente entende desse assunto, se é isso que você está fazendo, está convicto, se você realmente, se toda aquela estrutura te faz ter a confiança, você só tem confiança porque você só sabe daquilo, sabe? Você não sabe em geral tudo o que deveria saber para ser uma pessoa confiante. Então, é começar a praticar ouvir e outra solução é praticar ouvir opiniões que contradizem as suas de propósito, mesmo que doa. É avaliar decisões só pelo que vem pela frente, nunca pelo que já foi gasto. Então, opa. Então é basicamente isso. A mente não engana por maldade, engana porque prefere estar confortável e estar certo. E estar certo, certo? Então, a pergunta final é: você está disposto a descobrir onde sua própria mente está te enganando? Certo? Então começa a pensar nisso, começa a se questionar onde você está errando, sabe? Para de ter essa confiança em excesso de que você é bom, você é excelente, de que você é fantástico, ou também para de se sabotar, dizer que você talvez não seja bom o suficiente, que você não tem o conhecimento certo em geral, sabe? Às vezes você entende bastante, não é confiante, e às vezes você não entende nada e tá com todo aquele ego, sabe? Então é sempre bom controlar um pouco do seu ego e não se sabotar, certo? Bom, é basicamente isso o vídeo de hoje, dia 52. Talvez não seja um dos melhores vídeos que eu já gravei, mas, enfim, é uma rotina entre altos e baixos. Estou aqui todo dia, pelo menos durante 90 dias, certo? Bom, eu espero que as pessoas que estejam vendo esse conteúdo tenham tirado algo de positivo daqui, que possa, bom, praticar algum aprendizado que aprendeu aqui nesse conteúdo que possa que possa se questionar também se o que eu estou falando não contradiz o que ela acredita, certo? É isso aí. Bom, pessoal, tenham uma ótima noite. Vou ficando por aqui e até amanhã.